é estranha, então eu estou devagarzinho aqui, voltando para a realidade aqui e devagar. Bom, começar... eu estava falando que é muito difícil encontrar literatura sobre as sombras. O que eu encontrei, assim, procurei já bastante, foi esse livro que tem pouquinha coisa, né? Mas eu segui procurando, se alguém encontrar, é incrível. Mas o mais assim, importante é que a gente reconheça em nós a sombra desse animal. Eu vou começar fazendo uma comparação de como a árvore da vida, né? Se a gente entende o poder como a copa, é exatamente como funciona, não sei se vocês sabem, que as árvores, a largura da copa é a mesma largura da raiz. Então, quando a gente tem sei lá, uma seringueira que é muito grande, a gente mais ou menos sabe que a raiz dela vai até onde termina a copa. Se, por exemplo, é uma palmeira, que ela é muito alta, um pinheiro, a raiz afunda na mesma proporção, que é para dar o equilíbrio. Então, volta a ser aquele axioma, né, de que tudo que está em cima é igual a tudo que está embaixo. Então, quanto maior o nosso poder, maior a sombra que este poder pode vir a proporcionar ao outro, né, ao mundo. Como sombra, assim, em primeiro lugar, que não é um julgamento, porque muitas vezes o que é aparentemente sombra numa época, na outra época é libertador e é incrível. Eu vou colocar mais como uma negatividade que atrapalha a nossa vida e o contorno de onde a gente está se movendo, né? A nossa realidade do cotidiano. Então, tudo que atrapalha a nossa expressão generosa, amorosa, um fluxo de vida bom, isso é o que eu estou tentando me referir como a sombra. Quer dizer, no final, são obstáculos que a gente cria a partir das nossas convicções, das nossas crenças, do nosso movimento. Uma boa parte aqui das pessoas fizeram a aula, aqueles 21 dias da voz, e eu super recomendo quem quiser mergulhar mais nessa questão de entender o seu próprio poder, né? Em novembro eu vou fazer de novo, se tudo der certo. Mas, assim, poder, quanto mais poder a gente tem, mais estrago a gente pode fazer quando a gente é inconsciente desse poder, ou mesmo quando a gente quer fazer um mal para alguém, né? Quando a gente quer, às vezes a gente está tão tomado de algum veneno, de uma sombra, de uma raiva, de uma inveja, que, sei lá, é mais forte do que nós e a gente causa um dano. Para uma pessoa assim que não tem um nível, que tem um nível de consciência mais baixo, mais obtuso, né? Mais confusa, muito provavelmente a extensão do dano que ela vai causar é menor. Para nós que já temos uma consciência sobre energia, sobre as realidades que existem, qualquer coisa que a gente faz é muito mais extenso. E dou um exemplo, usando essa questão da voz, se eu usar minha palavra de uma forma desmotivadora, eu posso, de repente, causar um dano muito grave na vida de alguém, porque eu posso tirar dela ou extrair a coragem dela, por exemplo, enfrentar uma dificuldade, ou ela desistir, né? Tem tanta gente que desiste do seu sonho por conta de alguma palavra que ela ouviu. E, ao mesmo tempo, é ao contrário, né? Uma palavra com força, com motivação, pode fazer com que aquela pessoa não desista. Então, isso é uma natureza da consciência do nosso poder. E aí a gente passa a observar a cada dia com mais atenção as extensões dos danos que a gente pode estar criando, não só para o outro, mas especialmente para nós, né? Então,
Não é necessário chegar na palavra para materializar uma energia. Então, se eu sustento na minha mente por muito tempo pensamentos desconstrutivos, né, de, por exemplo, de desvalorização sobre mim, descrenças sobre quem eu sou, sobre dúvidas, ou se eu cultivo ansiedade, se eu cultivo crenças que me desconstroem, né? Se eu penso constantemente nisso, eu já estou criando matéria sobre isso. E quando eu tenho um poder, e quem tem um tambor tem poder, né? Isso cria mais dano ainda para mim mesmo, né? Salve, Paola! Chegou. Então, a gente pensar que todo poder tem uma contrapartida, que é a capacidade destrutiva que esse mesmo poder traz embutido, né, dentro dele. Para a gente localizar a sombra, uma das coisas que são importantes a gente entender é que, assim, nenhum animal tem um instinto perverso. Isso é mais fácil de ser localizado num ser humano. Então, até coisas que possam parecer, nossa, mas é uma caçada tão violenta, né? É uma briga entre os machos, uma disputa de território tão violenta, não tem raiva agregada, tem um instinto de sobrevivência, tem um instinto de fome, né? Mas não é uma violência pela violência como nós humanos testemunhamos, né, que acontece. Então, assim, toda vez que, por exemplo, vamos supor, eu tenho um animal comigo que seja mais agressivo, né, que tem um potencial agressivo, por exemplo, um leão, ele vai atuar de uma forma vai entrar numa briga realmente de vida e de morte se ele estiver disputando com outro leão um território ou uma fêmea, né? Ou se ele estiver caçando, não caçando quem caça é a leoa, né? Mas dentro do que é esperado. Agora, se eu tenho um leão no meu como animal de poder, né? E eu, por exemplo, me sobe a cabeça, eu ter pouquíssimos, eu ser o rei da floresta, na verdade, o rei, porque tem pouquíssimos predadores, né? Além de outro leão, talvez uma manada de elefantes, mas o homem, né? Então, assim, imagina, alguém que transita pela natureza praticamente sem predadores, o leão pode ser super, como um leonino mesmo, pode ser cheio de soberba, né? E pode ser que eu utilize desse meu poder, vamos supor, eu sou chefe de algum departamento e caço alguém, eu destruo alguém, né, que eu não goste. Então, isso é expressão da sombra, porque você só vai jantar, ou só vai caçar o que você for jantar realmente, né? Então, toda o desejo de excesso, né, de pompa, de soberba, seria uma sombra esperada de um animal como um leão, né? E por aí vai. Eu posso falar mais. Então, assim, a gente pode observar muito por exemplo, se o animal que me acompanha for um animal, por exemplo, é uma abelha, um animal de enxame, e eu vivo fora do meu enxame, eu não consigo coordenar com outras pessoas no meu trabalho, na minha vida, muito provavelmente eu estou exercendo a sombra desse animal, né? Então, assim, a meditação hoje eu vou sugerir que a gente observe sempre os 50% de responsabilidade que a gente tem sobre qualquer coisa que aconteça. É uma tendência nossa, e eu me coloco aqui também, né? A gente gosta, e é muito mais legal se o universo, alguma coisa respondesse e tomasse conta de tudo. Mas para eu ser livre, mais e mais eu tenho que ser responsável e compreender, assim, por que eu estou transitando naquele lugar? Por que eu ainda sigo aceitando esse tipo de comportamento? Por que ainda as pessoas falam comigo dessa forma? Até que ponto eu sou permissiva?
né? Então, essa análise franca e honesta de qual é o nosso 50% e como a gente pode modificar isso, porque é só o que a gente pode atuar, a gente não tem como atuar sobre o outro. Nós podemos abrir um campo, nós podemos mudar nós mesmos, mas a mudança diz respeito a cada um de nós. Então, eu posso ser completamente responsável sobre a minha mudança e sobre as minhas atitudes, sobre a consciência com a qual eu dispenso os meus lixos, tanto físicos como verbais, como mentais. Então, quanto mais responsabilidade eu assumo, mais controle sobre os estragos do meu poder. Mais eu aumento meu poder e mais eu controlo os danos possíveis que esse poder pode causar ao outro e a mim mesmo. Tá. Paola me fez uma pergunta ótima. Se existe um animal sombra. Olha, tem uma linhagem que o Léo até, tem alguns grupos xamânicos que colocam essa qualidade como um animal sombra, como se a sombra que a gente manifestasse fosse de uma forma animal. É um jeito de ver isso também, então eu poderia sintetizar a minha sombra em um estilo de movimento, um animal, né, que se manifesta dessa forma e que não necessariamente tem a ver com a nossa imagem de então ela vai ser uma serpente, vai ser uma aranha, vai ser... Não, porque ela pode ser uma águia e ser um animal sombra, né? É uma forma, mas eu particularmente prefiro uma outra visão, que é compreender que cada potência de manifestação, cada energia que a gente tem, se manifesta de forma dual e se manifesta como sombra. É um pouco mais destrinchado, porque aí eu vou entender qual é a sombra do meu poder pessoal, da minha vitalidade, qual é a sombra do meu xamã interior, né? Porque, por exemplo, e a gente passa por isso. Nossa, quando eu aprendi a fazer resgate de alma, eu andava pela feira fazendo resgate de alma, entendeu? E isso é uma coisa extremamente invasiva, que não se faz, mesmo pedindo autorização para o anjo da pessoa, então não se faz. Então, no intento de querer ajudar, eu manifestava minha sombra. Então, assim, quando você percebe que, assim, minha sabedoria também tem uma sombra, né? Minha energia mental tem uma sombra da forma como meus pensamentos se encaminham para cá ou para lá. Meus pensamentos tendem a ser mais mórbidos e destrutivos. Meus pensamentos tendem a ser mais superficiais, né? Sei lá, ou complexos, ou, né, turvos. Então, eu acho que, assim, entender a sombra de cada um do nosso totem é mais rico em detalhes. Mas foi excelente, Paula, trazer isso, porque pode ser da literatura do caminho de algum de vocês, né? Ou pode ser que surja de fato, quando a gente for perguntar sobre a nossa sombra, sobre a forma como a gente causa dano ao outro e a nós mesmos, pode ser que ela surja na forma de uma energia com essa forma animal. E aí tá tudo bem também, né? A gente pode perguntar. O mais interessante, assim, talvez, né, ou para quem não conhece, que a gente olhe bem nos olhos do nosso animal e verifique como é o movimento dele, né? Então, vou dar o exemplo da aranha. Essa habilidade de tecer, unir pessoas, de ser uma sonhadora, né? De falar com as tecelãs dos sonhos, de falar com as tecelãs dos fios da vida, de conectar pessoas, de fazer resumos de trabalho, né? De estar com muitas coisas abertas ao mesmo tempo,
né? Muitos temas simultâneos, falando com muitas pessoas ao mesmo tempo. Linda sombra, não, linda luz, né, da aranha. Mas também já me surpreendi e reconheço momentos da minha vida onde eu fui terrivelmente manipuladora e articulando as coisas a meu favor, ou das formas como eu gostaria de ver o resultado, e que talvez não era realmente o que seria mais justo, o mais adequado, né? Então, uma aranha pode ser também uma mãe super manipuladora, controladora, né? Então, assim, quando eu olho bem na minha aranha e observo essa habilidade de conectar, de manusear coisas, de criar armadilhas para capturar, né, pessoas. Então, por exemplo, uma aranha em desequilíbrio, ela pode, por exemplo, seduzir uma pessoa e quase induzi-la é quase um abuso sexual. Ela pode facilmente fazer isso, né? Engancha na rede, deixa a pessoa imobilizada e rendida, né? Então, assim, só a gente pode entender como é que são as formas onde a gente extrai ou lança o nosso veneno e o nosso poder para seduzir, para obter o que a gente quer, para negociar coisas e por aí vai. A viagem vai ser no mundo do meio, aqui, nossa vida, e a gente não precisa ficar pensando em muitas coisas. A gente pode lembrar na saída, como sempre a gente vai para o lugar de poder, fazer uma limpeza, a gente lembra um tema que foi um tema intrincado na nossa vida. Elege um, não dá para fazer, né? E a gente vasculha ali, onde, por exemplo, a gente ficou ausente do nosso poder, isso é uma forma da manifestação da sombra também. Se eu me omito o meu poder pessoal, eu estou manifestando a sombra, porque não é o natural, né? Toda vez que eu perdi a coragem de brigar pelo meu território, é a manifestação da sombra, né? E por aí, por exemplo, no caso de um Pegasus, que junta a, a liberdade de um cavalo, né? O cavalo tem, as pessoas que têm o cavalo no totem têm uma energia mental muito linda, muito ampla, né? São pensadores muito lúcidos, que ainda mais com asas, assim, tem visão longe, né? Assim, é quase um aspecto de uma águia. Numa sombra, pode ser exatamente o contrário, impedir que você alcance, por exemplo, que você desista de seguir estudando, desista de aprender uma língua só porque é um pouco difícil. Pode ser que a gente se coloque em gaiolas douradas, né? Que eu brinco assim, gaiolas que nos tirem a liberdade e a felicidade. Aparentemente, isso é muito comum em casamentos, né? Que eu falo casamentos margarina, que assim, em volta tudo tá lindo, tudo parece perfeito, mas há uma infelicidade muito grande, apesar de tudo lindo em volta, né? São as gaiolas de ouro. Então, por exemplo, para um cavalo isso é mortal, porque para um tigre isso é mortal, né? Essa já falei muito, acabo trazendo muita ideia. Então, viagem no mundo do meio. Vamos encontrar o nosso animal de poder, sentar cara a cara com ele e bater um papo cabeça, entendeu? Então é o seguinte, para eu aumentar meu poder, onde é que eu posso pisar na jaca por estar aumentando e assumindo meu poder? Tá? Essa é a pergunta. E talvez a gente possa eleger um tema no passado, onde a gente se sentiu abalado, atacado, afetado exatamente no nossa manifestação do poder pessoal, e ali observar quais as formas de reação que a gente teve e como essas reações danificaram a nós, ao externo, né? Ou quais foram as que foram a mais, a menos, e aí peraí. Hoje também, vou colocar, eu escolhi uma meditação que acho que vai estar bem boa para a gente, para esse tema.
São 26 minutos. Vou fechar o meu mic aqui para a gente fazer juntas. E é isso. Vamos para a boa viagem. Alguma dúvida? Tudo bem? Podemos soltar aí o áudio? Com esse ar macio, cheio de lavanda, para desinflamar os pontos onde temos tensões e dores. Paramos para olhar para o corpo e ouvir a voz dele. Levamos o ar para os lugares onde temos nós, musculares. O ar que entra é muito doce, muito macio e delicado. Ele coloca em circulação e movimenta todo o nosso processo metabólico. Respirando dessa forma, as glândulas também funcionam melhor. E nós imaginamos passar a lavanda nos músculos cardíacos para eles relaxarem um pouco. Inverno endurece, enrijece. Percebemos também uma cortina atrás dos nossos olhos e procuramos entrar e deslizar por trás dos olhos fechados, deslizando lá. Percebemos nosso sangue pulsando sobre a pele e o pulso do nosso coração em sintonia com o pulso dos tambores. Nos lembramos de chamar para o nosso mestre interno e paramos um instante. Ainda é um bom momento para pensar o que talvez a gente queira destrinchar hoje. Nós vamos tocar só um pouquinho para que a gente chegue mesmo e assente no nosso corpo. Escute o que talvez ele precise dizer para a gente e chegue dentro da gente. Boa viagem!
para um lugar ainda mais profundo e secreto em nós. Um lugar muito pessoal, onde a gente vai para restaurar nossas forças, recuperar nossa energia, restaurar nossa saúde, encontrar a potência de autocura. Nós deslizamos, normalmente por uma paisagem natural. Podemos imaginar no início uma praia, uma montanha, uma mata. Escolhemos um lugar, sob uma árvore, uma pedra morna, uma areia macia, e ali deitamos, observando um céu profundo azul, uma brisa morna, perfumada. Ali nesse lugar secreto, somente partes nossas podem chegar. É um bom momento para a gente chamar a nossa energia vital, se perguntar qual é o animal que representa essa energia em nós. E também deixarmos para trás o que tiver que ser deixado para trás. Descascar o nosso dia a dia, que não vale a pena, carga desnecessária. Boa viagem.
imaginar realmente uma grande força natural descascando o que ainda tiver que descascar. Um vento, uma água, uma cachoeira, qualquer coisa que nos ajude a romper o que ainda está agarrando a gente pelos pés, impedindo que a gente alce voo. 30 segundos para a gente chamar por essa potência em nós. Deixando para trás o que talvez não seja realmente. Aproveitando ainda para finalizar essa revisão sobre esse inverno. Da nascente de água cristalina em nós. Nascente de ideias, de movimentos, de inspiração. Preparando para o novo. Lembrando que tudo pode acontecer. Que a nossa consciência vá para territórios ainda mais amplos e sutis em nós, carregado pelas nossas próprias asas levadas. Boa viagem.
mais contentamento, mais prazer. E fechar, o que a gente tiver que fechar, aí no mundo interno, mais um pouquinho.
a gente viu aí no mundo interno. Imagens, cores, sons. Aproveitamos para trazer um espreguiçado. Voltamos pelo mesmo trajeto que a gente foi. Voltamos de lá desse lugar profundo e secreto em nós. Respiramos profundamente. Vamos voltando pra cá. Aproveitando para dar uma boa espreguiçada. E eu bocejo melhor ainda. Esticando bem. Respirando. E perguntando quem é quem. Com certeza são todas formas da sua energia, são expressões de energia que você tomou contato direto. Então, bem quem é uma coisa que a gente... eu falo muito que esse caminho xamânico de autoconhecimento é um pouco de espreita, né? Como se a gente estivesse aprendendo a andar na mata de novo. E a gente vai espreitando assim, que energia é você? Como que você atua em mim? Como é que você se combina com as outras energias que eu tenho? Sabe? É uma espreita, né? Se a gente pensar assim, começa a ficar mais, inclusive mais interessante essa busca, né? Deixa eu ver, Maria Elza foi até uma mata, viu morcegos! Ah, como sombra, tá? E depois saiu numa praia e viu que era para ir para a luz. Incrível. Subiu até o topo de uma montanha e a mensagem era para descer só para auxiliar. Super, super, super. Incrível. Perfeito. Linda viagem. E depois você pode dar uma olhada
no que esse morcego pode estar representando para você, Maria Elza? Eu tenho morcegos como animal de sabedoria. Então, assim, você vê que eles não existem como o bom absoluto e o mal absoluto. Isso não existe, né? Na verdade, não existe. E aí entender, assim, porque a sombra pode ser exatamente a capacidade de ir andar em regiões obscuras, né? Então, pode ser que você tenha facilidade de entrar lá e isso sejam coisas que estejam te atrapalhando, porque se manter numa negatividade ou numa energia densa, com certeza não deixa a vida mais feliz, né? Maravilha. A Flávia disse que no começo foi difícil a conexão, parece que estava presa no mental. Bem razoável, bem razoável. A gente está com lua cheia, quase que eu fiz a meditação para a gente se concentrar nessas questões que a lua cheia traz, mas a gente já tinha bem que combinado isso, né? Então, fiquei aí. Viu uma serpente muito brava com olhos vermelhos. Sim, depois foi bem confusa as imagens e tem imagens belíssimas. Ela se viu como uma flor de lótus saindo pétala por pétala. Que bom! Porém, no final, uma irritabilidade e se viu numa cadeira sozinha. Isso, você foi bater na porta da sombra. Que corajosa! Exatamente isso. A gente tem esse aspecto de flor de lótus lindo, né? Assim, realmente desabrochando. E, ao mesmo tempo, a gente tem os nossos desafios. Então, bem possivelmente a irritabilidade, esse afastamento, essa cadeira sozinha tem a ver com essa sombra que talvez tenha que ser cavalgada, né? Mas, de novo, o lindo que eu entendo do xamanismo dentro de outros caminhos que eu já percorri é que nada é fechado e é um caminho muito mágico, metafórico, né? E as coisas são contadas aos poucos e a gente desbrava isso aos poucos. Ele não é um caminho de fórmulas prontas, de respostas diretas, muito pelo contrário, às vezes a gente tem que entender o que é por trás daquilo existe. Às vezes a gente consegue entender exatamente como um sonho, às vezes ele vai destrinchar lá para frente, e por isso eu sempre falo, anota, porque agora às vezes não faz sentido, e daqui a pouquinho você fala assim, claro, entendi, né? Então, super. Que bom, Flávia. Eu acho que você fez uma boa viagem de cura, de encontrar com ela, né? Paola conversou com a pantera com um côndor. Que maravilha. E no final foi para aquela gruta de meditação. Tá? Tem estado muito presente uma figura feminina que cuidou do segundo chakra, ótimo, no final, e voltou para o presente. Com a pantera, ela iniciou, depois ela voou com o côndor para o alto de uma montanha, dançou, e depois voltou com a pantera, foi para a água, emoções, e um lago que ela precisa para atravessar na gruta. Era noite durante a meditação. Eu diria que esse é um movimento em busca dessa compreensão. É um pouco ainda mais, cuida assim, passo a passo, mas você foi de encontro com conhecer essa sombra. Que no final é sempre os 50%, é a nossa responsabilidade sobre tudo o que acontece conosco, né? E quando a gente assume essa responsabilidade e essa compreensão, fica um pouquinho mais trabalhosa o dia a dia, mas é uma sensação de liberdade tão boa que vale a pena muitíssimo. É um caminho árduo, mas que compensa muito. A Kátia não consegue ver imagens. Não se preocupa, Kátia, não se preocupa. Que é o que eu falo, às vezes a gente está meditando em regiões que tem mais sutis e que é mais difícil trazer imagens. Com o passar do tempo, a gente vai identificando dentro do por exemplo, às vezes está tudo escuro e eu começo a ver formas dentro daquele preto ou daquele branco, né?
E é mais ou menos como o processo de aprendizado, né? A gente vai olhando, 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 de repente, aprendeu a andar de skate, aprendeu a entender inglês, aprendeu, né? É um acúmulo de experiências e, de repente, aquilo abre. Então, não se preocupe, porque... E também, primeiro eu vou esclarecer uma coisa assim. Ver não necessariamente são formas, tá? Quando a gente fala ver, dentro desse entendimento mediúnico, desse entendimento xamânico, ver é uma percepção, é uma ativação de uma sabedoria direta. Então, isso pode vir através de um cheiro, às vezes pode vir através de um som distante. Parece assim, nossa, parece que eu estou ouvindo uma música do meu passado, né? Isso é ver, né? Às vezes um calafrio, isso é ver. Uma dor, por exemplo, é muito comum quando eu estou fazendo um atendimento em alguém, eu busco entrar em empatia com o que a pessoa sente, né? E eu sinto no meu corpo a dor que o outro sente, entende? Isso é ver. Então, o ver não necessariamente tem que passar pela forma, tá? Pode passar pelo pulso, pela velocidade, pelo movimento, pelo giro, né? A Paola falou que tem sido sempre noite. Ótimo, provavelmente você estava mesmo em busca desse caminho da sombra, né? E que também não é muito difícil às vezes usar algumas palavras, porque tem muita carga envolvida, né? Na nossa língua, na nossa compreensão. As coisas assim que é muito, 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 muito bom relembrar 1000 vezes. A gente está no caminho xamânico, de fato, no caminho ancestral. Quanto mais a gente eliminar julgamentos, a gente tem um treino, um condicionamento de julgar, né? Então, assim, não julgar, não julgar, não julgar. Isso permite com que a gente traga os nossos monstros, os nossos demônios e também os nossos anjos, as nossas partes mais elevadas, né? Então, assim, tá sempre aberto e sem colocar cargas negativas ou imorais sobre nada, nada. Né? Mesmo porque a moral varia de época em época, de tempos em tempos, de cultura em cultura. Né? Bruno, que bom! Hoje você viu, teve várias imagens. O urso mostrou a sombra e quanto ele é bom e é ruim. Fantástico. A fênix é o animal de cura do Bruno e mostrou algumas necessidades de algumas situações que ele precisa ir às cinzas para se regenerar. Super. E no final, a minha aranha sentiu que era eu. Eu fiquei hoje bem cuidando de todo mundo. Eu visualizei mesmo uma teia para dar o apoio. Que legal que você viu. Que gostoso, Bruno, que bom. E cochichou algo que ele não soube discernir, mas tudo bem, eu também não trago tudo para a consciência. E fez telas nos olhos e na boca, talvez uma alusão que tenha que usar mais a mente, ou que também, em geral, e aí eu falo considerando a mim também, né? Em geral, todos nós, a gente sempre fala mais do que talvez a gente precise. E isso, além de ser uma perda de energia, né? É uma coisa que vale a pena a gente tomar atenção. Sempre, 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 sempre. Em geral, a gente abusa da fala, né? É uma aranha preta e amarela, nem pequena nem grande. Ah, era você viu um animal de poder, Bruno! Que legal. Ai, que bom. Esse é bem divertido, né? É muito rico esse universo xamânico. Márcia, foi intenso reconhecer essa sombra, sentiu que a liberdade que ela tanto preza pode ter se afastado por conta de algumas responsabilidades, ou por deixar que pessoas fizessem o que ela tinha que fazer. Márcia, comigo e com todos aqui, com certeza todos têm essa experiência, mas reconhecê-lo, isso é um passo para uma cura super, super incrível.
Arrou sua coragem, salve sua guerreira. Viajou com Pégasus, foi para a água, e com ele foi sentindo os elementos, se deitou na areia para equilibrar e sentiu que e se tranquilizou. Incrível, incrível. Bem-vinda, guerreira. Que bom. E Maria Elza também sentiu um pouco de irritação. Muito provavelmente é uma porta que a sombra se manifesta, né? Tanto a Flávia também. Ou então agitação. A Kátia está dizendo que estava agitada, querendo se mexer. Então, todas essas são formas que são disparos que a gente percebe a sombra. Eu, por exemplo, tenho um mecanismo de defesa, né, de autodefesa, de travar, tipo, quando eu era adolescente, né, estava num lugar, por exemplo, tenso, eu quase travava aqui, eu quase nem mexia aqui, então, né, hoje, depois de mais adulta, eu saco que quando começa a travar aqui, eu já sei que eu tô querendo manifestar uma sombra minha, aí eu solto e me reconheço, né? Então, às vezes a gente tem disparos, que às vezes o corpo dá sinais, né? A voz dá sinal, tipo assim, agudizou demais, tô trazendo a sombra. Então, sacar onde é o gatilho também nos auxilia, né? E também vou dizer uma coisa, é bom conhecer a sombra também, porque quando a gente precisar aplicá-la, a gente sabe exatamente como fazer, porque tem pessoas que precisam ser contidas, tem situações que precisam ser paradas, e nessa hora, tá lado a lado com a nossa sombra, é de extremo valor, porque aí a gente vai fazer o que há para ser feito, sem um pudor, o lado negativo, sabe, do cristão de dar a outra face, né, ou não reativo, que não é saudável, né? Então, é bom conhecer a sombra para também utilizá-la se for preciso, tá? Isso que eu falo de não julgar mesmo. Paula deu a dificuldade de ficar sozinha e como às vezes gasta muita energia para realizar o trabalho. Super, incrível, incrível. Sabe que isso é uma das leis xamânicas, né? Sempre observar e consumir o mínimo de energia. O xamã é um cara ecológico, é uma pessoa extremamente ecológica. Então, ele busca sempre fazer tudo com o mínimo esforço, só utilizando o necessário, né? Então, isso é uma sombra, né? Desperdício de energia, né? Cristana, foi difícil entrar, está muito cansada. Questões de trabalho, e ela levou para uma caverna, estava triste sozinha, depois no deserto, e ficaram imagens confusas, sempre sozinho. Pode ser uma das formas de você se deparar com a sombra. Veja, para cada um, as coisas pegam de formas diferentes, né? Então, a solidão, para mim, é diferente da experiência da solidão para você, e é diferente da experiência de solidão hoje do que há 10 dias ou 20 anos atrás. Então, o que importa é assim, o que ela traz nesse momento para a gente, né? Então, bem possivelmente tem alguma coisa por trás dessa solidão, né? Agora, também, quando a gente está muito cansada, também é mais difícil meditar, porque fica difícil sustentar o tônus e ter a clareza. Mas o fato de ter ficado e dedicado a isso, costuma ativar, que isso suja e destrinche depois com o tempo, né? Nossa, tô aqui falando bastante, mas Michele não viu nada. Às vezes acontece, perfeito. Além dela mesma andando em 4 apoios na mata, como que farejando. Você estava vestida num animal? Isso é incrível. Daí ela voltou e parece que tomou um energético. Que bom! É porque você entrou na forma animal. Dá essa sensação mesmo. Senti uma coisa forte no centro da testa, uma luz que saía de um furinho no céu e penetrava
forte na testa. E não pensou em mãos, em nada. E antes disso, muitos movimentos em forma de espiral, vento girando para cima, espiral, mergulhando, e rapidez, fogo em espiral. Você entrou direto na sua própria energia. Você teve uma viagem de experienciar de forma direta a sua energia. E isso é ótimo. E não necessariamente você, não sei como que você encontrou essa sombra, né? E também, de novo, é o que eu falo assim, eu trago a proposta, eu sustento o grupo, a gente sustenta o campo para que todos possam fazer uma viagem em segurança, que nenhuma força intrusa atrapalhe enquanto a gente estiver, né, expandindo, que tudo seja seguro, confortável. Mas tem uma sabedoria, uma parte em nós, que ela tá louca para falar com a gente, tá louca para mostrar alguma coisa. E às vezes, na hora em que nós abrimos esse campo de, assim, estamos ali prontos para ouvir, é a hora que ela traz o que ela precisa. E aí ela fala assim, quem vai viajar para ver a sombra? Deixa a Mônica lá falando sozinha. Vem cá que eu vou te levar para te fortalecer e vou te dar uma iniciação para você abrir mais o teu terceiro olho. Né? E aí tá perfeito, a gente não... a gente agradece e honra o que é que chegou e tá perfeito. Né? Eu vejo que você fez uma excelente viagem e que você entrou de forma direta em contato com a tua energia. Provavelmente amanhã você vai acordar numa super vitalizada, né? Paula, também escreveu mais alguma coisa, que falando agora, durante a meditação, sentiu contrações instalado no ouvido. Isso é visão, isso é ver. Né? Na gruta, por um momento ela viu uma imagem feia, trazendo medo, mas ela se afastou dessa imagem e confiou, entendeu que era um padrão de autossabotagem. Perfeito, incrível. E você vê como assim, não vem escrito, né? Você tem um padrão de autossabotagem. É uma sensação, você sabe, putz, tenho, né? Bem assim, super. Tá vendo aranhas? Desde ontem. Normalmente eu abro pelo menos 24 horas antes, eu sempre tô abrindo. Ontem eu já acendi as velas pra gente, uma vela de 12 horas, né? E pra gente estar sempre amparadas, né? Porque no final é um campo de bastante coragem. Cada um que está aqui tem muita valentia, né, por estar indo buscar autoconhecimento. E dessa forma tão antiga, dessa forma tão aberta e ampla como o xamanismo proporciona, né? Então, eu tento cuidar bastante do campo. Que bom. Eu que agradeço. Gente, que bom. Prazer, uma honra tá com vocês. É muito legal acompanhar esse movimento de coragem de cada um. É muito, muito gratificante. Muito obrigada pela confiança e pela viagem, né? Gente, bons sonhos, que seja uma noite de sonhos incríveis e inspiração. E vamos seguir na espreita, tá? Isso não é uma coisa que a gente descobre numa vez só. Eu provavelmente na semana que vem eu ainda vou meditar, né? Eu sempre medito para confirmar, mas talvez a gente volte a fazer mesmo esse tema, sabe? Para ir destrinchando, né? E a gente conseguir colocar isso que às vezes aparentemente é a nossa negatividade, mas que pode ser uma ferramenta muito importante, inclusive para a defesa do nosso sonho de quem a gente é, né? A gente colocando ela nas nossas mãos, ela atua como uma força a nosso favor, né? E não que puxa a gente pelos pés. Mas é isso, que bom. Bom descanso, bons sonhos, boa noite para todos.